Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade, com fidelidade. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Bendito Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, para estarmos em Tua presença, Deus. Toma o controle, ó Deus, de nossas vidas. Perdoa o nosso pecado e transgressão, Senhor. Nós trazemos tudo ao Teu altar nesta hora. Pedimos, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre nós. Para abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, vivifica a Tua palavra em nossos corações, mais uma vez esta noite. Em Teu nome santo, nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Amém. Amém. Quantos estão alegres podem dizer amém. 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 Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém. Amém. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Hoje à tarde nós tivemos uma pequena aflição com a irmã Jomari. Nós saímos e a irmã Jomari, nós fomos almoçar, na verdade. A irmã Jomari, quando saiu do carro, prendeu a mão na porta. E foi uma coisa muito, mas graças a Deus que logo a gente conseguiu ir para o socorro, fomos bem atendidos, rápido. E a gente tinha pensado ali que a mão dela tinha quebrado o dedo, mas graças a Deus não quebrou. É somente um machucado mesmo, né? Um corte, foi um corte fundo, mas Deus deu graça. Amém? Deus deu graça. Nós vamos orar para que Deus lhe dê uma completa recuperação. Amém? Graças a Deus. Nós vamos, irmãos, dar continuidade à leitura da mensagem, o mensageiro do entardecer. Nós vamos prosseguir a partir do parágrafo 95. E a escritura que nós vamos ler essa noite é Zacarias, capítulo 14, verso 26, do verso 6 ao 7. Zacarias 14, do verso 6 ao 7.
Vamos nos colocar de pé. Zacarias 14, versos 6 ou 7 diz assim: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Amém. Amém? Que o Senhor possa acrescentar as bênçãos do Senhor sobre a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar-nos. O parágrafo 94, nós gostaria de destacar ele. O Mombrando diz assim, olha, somente recorde, Deus só vindica a sua palavra. Somente recorde, Deus só vindica a sua palavra. O compromisso de Deus não é com o homem, não é com a igreja fulano de tal, ou com a denominação beltrana ou cicrana. Não importa quantos anos ela tenha, se ela é a maior igreja, tem a maior catedral da cidade, ou o maior grupo de membros, ou a quantidade de pessoas, não importa. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Então, irmãos, se nós nos agarrarmos à palavra, se nós também fizermos um compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com nós. Amém. É verdade. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Você crê assim? Amém. Então veja, Deus somente vindica a sua palavra. E somente um verdadeiro profeta e a única maneira pela qual você pode saber se é verdade ou não é pela palavra. Bem simples. Não? Bem simples. Às vezes, o homem fica procurando vindicações pela inteligência, ou pelo sucesso, ou pela eloquência, seja lá o que for. Não é? Mas não é isso, irmãos. A maneira de você saber se um homem é verdadeiro, se um profeta é verdadeiro, se uma igreja está na verdade, é através da palavra. É através da Bíblia. Essa é a maneira de julgá-la. Essa é a maneira de julgar a causa. É através da Bíblia. Agora, hoje nós estamos vivendo uns dias em que a denominação ela arrumou uma desculpa para não crer na Bíblia, para não crer nas Escrituras. Ela diz assim: você está me julgando. Você está me julgando. Não, você está julgando fulano ou beltrano. Não. Não é questão de estarmos julgando. É questão que nós cremos na palavra. E é a palavra quem faz o julgamento. A partir do momento que você crê e vive a palavra está te julgando. E quando você não vive a palavra, você está sendo julgado pela palavra da mesma forma. Amém. É assim que é. Então não é questão de que nós julgamos. Não. Quem julga é a palavra. É a palavra quem faz esse julgamento. A coisa é tão séria, irmãos, que Jesus disse assim, olha, naqueles dias muitos virão em meu nome. Muitos, não são poucos, são muitos. Muitos virão naquele dia, muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, nós não pregamos em teu nome, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome. Veja, Jesus está se referindo a quem? A igreja.
se referindo a quem está fora do plano, a quem está lá no mundo, a quem está vivendo uma vida licenciosa. Não, Jesus não está se referindo a eles. Porque quem está lá no mundo está curtindo o mundo, não está profetizando, não está expulsando demônios, não está operando maravilhas, não. Quem faz essas coisas são a igreja. Jesus disse: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por que não vos conheço? Porque vós praticais a iniquidade. Iniquidade é saber o que é certo e fazer errado. E saber que aquilo está errado, você diz assim: ah, mas eu fico com a minha igreja. É errado. É errado a mulher ser pregadora, subir num púlpito, pregar o evangelho, se intitular pastora, se intitular missionária. É errado. É a Bíblia que diz que está errado. Amém. Veja, é a palavra quem diz está errado. Então, se você ouve e você arruma uma desculpa qualquer para seguir o seu caminho, você está cometendo iniquidade. Eu estou julgando? Não. É a palavra. Amém? Amém. É a palavra quem faz o julgamento. A Bíblia está dizendo que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o que Pedro fez em Atos 2,38. A igreja de Samaria se batizou assim. A casa de Cornélio se batizou assim. Os irmãos lá em Éfeso, Atos 19, se batizaram assim. Paulo se batizou assim. Toda a igreja primitiva se batizou assim. Os registros da igreja primitiva são de que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai e se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz: não, mas a minha igreja batiza assim. Você está cometendo iniquidade. Porque é contrário à palavra. Não existe tal coisa, um batismo, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nas Escrituras. Não tem, usando os títulos. Então veja, irmãos, que coisa tremenda. Então Deus só vindica a sua palavra. Amém? Amém. Veja, nós vamos entrar agora no quadro de Micaías. Nós vamos entrar no quadro de Micaías. E antes de entrar nesse quadro de Micaías, você não esquece uma coisa que o irmão Brando disse: sabe por que Micaías ficou firme que aquela visão que ele tinha era de Deus? Porque tinha um profeta anterior a ele, chamado Elias, que profetizou contra Acabe e Jezabel. E aquela profecia foi a palavra de Deus. E aquele profetinha sozinho ali, ele se agarrou à palavra de Deus e ficou contra a palavra daqueles profetas, sacerdotes que estavam ali na mesa de Acabe e comendo e fazendo aquela festança e todos profetizando em uma só voz. Vai Acabe e a palavra do Senhor é essa, e aquela coisa toda. Aquele profeta ficou contra tudo aquilo, porque ele conhecia a palavra de Deus que veio anterior a ele. Amém? Amém. Irmão Branham disse que o verdadeiro profeta não anula as profecias que vieram antes dele. Pelo contrário, a sua profecia traz mais luz. Amém. Amém? Por isso que nós cremos na Bíblia. Cremos na doutrina dos apóstolos e dos profetas. É por isso que você crê. Amém. Por isso que nós cremos no profeta mensageiro desta era. Porque a sua mensagem trouxe luz. Amém. Amém? Trouxe luz às Escrituras. Trouxe luz à Bíblia. Fez essa Bíblia ser vivificada para nós.
Enquanto a Bíblia é uma coisa obscura para a denominação, tem uma sombra, olha, nós não podemos levar ao pé da letra, nós não podemos isso assim, e nós não podemos, o doutor fulano fala isso e aquilo, e a corrente tal e aquilo outro, e é uma coisa obscura. A Bíblia é obscura para as denominações. Mas a Bíblia ficou clara para nós. Amém. Amém? Por quê? Porque Zacarias disse, olha, seria um dia que não seria nem espessa escuridão, nem dia novamente, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Amém. E essa luz raiou para você. Amém. Amém? Essa luz raiou para nós, irmãos. Amém. Por isso que nossa posição, você vai ver aqui que é a posição de Micaías. Não importa. Você poderia estar em qualquer denominação essa noite. Grande denominação, com grandes torres. Denominação com pessoas bem vestidas, perfumadas, e instrumentos, e aquela coisa toda, e todo aquele glamour, e as maiores personalidades da cidade estão lá. Mas e a profecia? E o que está sendo profetizado, pregado, ensinado? É conforme as Escrituras? Por isso que você está aqui essa noite. Amém. Amém? Graças a Deus. Aleluia, irmãos. Isso nos anima. Te anima? Amém. Então, 95 aqui, o irmão Brando diz assim, olha. Agora, note você, como nos dias de Micaías, se levantaram 400 profetas hebreus ante Acabe e Josafá, e eles disseram, assim diz o Senhor, segui em frente e sede prósperos. Ô, mensagem boa. Mensagem maravilhosa. Segui em frente, sede prósperos. Nada contra a prosperidade. Veja, fundamentalmente eles estavam corretos. Fundamentalmente eles estavam corretos. Por quê? Porque aquela região era de Israel, que eles tinham perdido por causa da sua desobediência. Era de Israel. Aquela região que foi tomada pelos inimigos. E aqueles profetas estavam dizendo, vão lá, vão tomar. Vão tomar o que é de vocês. Fundamentalmente eles estavam corretos. Então Micaías foi chamado à cena, ao qual odiavam. Que quadro, que coisa. Pensando, Micaías estava lá no cantinho dele quieto. Estava nem preocupado se o rei estava fazendo festa, se a coisa estava virando para lá. Micaías não estava nem preocupado com aquilo, estava lá no cantinho dele, quieto, em paz. Mas mandaram chamar Micaías. Veja só. Então Micaías foi chamado à cena ao qual odiavam. Agora, pareceu como se 400... Eu não digo profetas de Baal, profetas hebreus, viu? Ainda tem essa. Aqueles que Elias enfrentou eram os de Baal. Mas aqueles que Micaías estava enfrentando eram hebreus. Irmãos, Jesus disse que os espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Tão parecidos eles seriam. Olha um tipo lá no Velho Testamento, é uma sombra. Eu estou com desejo de nós fazermos uma coletânea em cima do que o irmão Brana, do que a Bíblia fala e do que o irmão Brana pregou sobre a doutrina de Balaão, de Jezabel e a doutrina dos Nicolaítas. Deus vai nos dar graça, nós vamos trazer isso. Amém? Amém. Nós vamos trazer isso. Mas veja, profetas hebreus se levantaram de acordo e disseram, subam a Ramote de Gileade, o Senhor lhes abençoará e serão prósperos,
E esses homens não eram hipócritas, eram absolutamente inspirados. Prestem atenção, eles eram inspirados, gente. Eles estavam inspirados. Quando Mombrana diz que eles não eram hipócritas, Mombrana diz que eles não estavam inventando de si próprios. Mas eles tinham uma inspiração. Receberam uma inspiração. Só que uma inspiração de um espírito errado. Eles estavam inspirados, porém inspirados por um espírito errado. Eles são inspirados hoje, estão inspirados sim, cantam com inspiração, pregam com inspiração, mas inspirados por um espírito errado. Por quê? Porque o que pregam e o que ensinam é contrário às Escrituras. Amém. É contrário. Então, por que é que entrou este pequeno senhor com o nome de Micaías, o qual era o filho de Imlá, e veio para trás e profetizou contrário a eles? Agora, isto precisou de nervos, isto precisou de convicção, vê? Que quadro, hein? Precisou de nervos mesmo, irmãos. Não é fácil, não. Precisou de nervos. Tudo é um quadro, tudo é um tipo. Essas batalhas, esses tipos, elas iam culminar todas na nossa era, nos últimos dias, na era de Laodiceia. Ia culminar. Precisou de nervos Davizinho enfrentar aquele gigante Golias. Precisou de nervos. É a mesma coisa hoje, irmãos. É a mesma coisa. Essa mensagem ela vem avançando e ela bate de frente com o sistema organizado, com as denominações, com os grandes gigantes teólogos, intelectuais e essa coisa toda, e ela bate de frente, mas ela mostra, olha, ela desnuda, ela tira o véu. Eles não veem porque não querem ver, mas quando se deparam com elas, com essa mensagem, pode ler, nós vamos encontrar muitas críticas na internet, na boca das pessoas, e no Google, e seja lá onde for. Mas eu faço um desafio aos críticos lerem a mensagem de Mombrana e encontrarem um erro nela. Eles começam a ler e ver que ela não choca com as Escrituras. Daqui a pouco, sabe o que eles têm que fazer? Tem que fechar ela, jogar. Tem deles que até queimam, tocam fogo nela. Dizem que é uma heresia. Por quê? Porque ficam desnudados. Ficam nus, espiritualmente nus. E para não verem a sua nudez, tem que tirar de lado. Não, isso aí não quero, senão eu vou ver o meu problema. Que coisa maravilhosa é a graça de nós podermos ver. Amém? Amém. Ver, um dia nós vimos também que nós estávamos caminhando num caminho errado, que nós estávamos em uma direção errada. Essa mensagem nos desnudou. E o que é que nós fizemos? Nós abraçamos e cremos nisso com todo o nosso coração. Amém. E Deus tem nos abençoado até hoje com isso. Amém? Amém? Tem nos abençoado. E a bênção do eleito, irmãos, é a bênção na alma. Amém. Eleito não está procurando a bênção material. Amém? Se vier, graças a Deus. Amém? Amém. Se vier, graças a Deus. Mas não é essa bênção. O eleito não está buscando a bênção material, o carro do ano, a casa, e o nome, e a posição, e o melhor templo, e a melhor localização. Não, isso não é bênção para o eleito. Isso é bênção para a virgem nécia. Mas a virgem prudente, a bênção da virgem prudente é encher a sua lamparina com azeite. Amém. A sua lamparina. A lamparina é os nossos corações, o azeite é o Espírito Santo. É verdade. Cada culto desse enche a nossa lamparina com azeite. Amém. Obrigada. Enche os nossos corações. Amém. Amém? Amém. Enche, te dá convicção de vida eterna, de arrebatamento. E a mensagem e a palavra ela é assim, ela vai cortando.
ela vai tirando, né, os excessos, o que tem de errado, e a gente vai posicionando, e vai arrumando, até estar bonitinho na plataforma do arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Amém? É isso que nós queremos. É isso que é a bênção do eleito é essa. Amém. Ele está posicionado na plataforma do arrebatamento. Amém. Está posicionado para o rapto. Glória a Deus. E só quem pode fazer isso, irmãos, é esta mensagem. A fé para o rapto está nas mensagens. Amém? Amém. Vê? Porém, como sabia ele que estava correto? Olha aqui. Como saber? Se você estivesse ali de pé, como você saberia que Micaías estava certo? Que desafio! Como você saberia se era Micaías ou se eram os 400 que estavam certos? Como saber? A única maneira em que você o podia fazer era tomando o que o homem disse, comparando com a palavra. Vê? Agora, Micaías estava exatamente na palavra. Olha aqui, irmão Bruno, trazendo a cena. Porque Elias, esse grande profeta que tinha a palavra do Senhor, havia amaldiçoado a Acabe, a Jezabel e a todos. Vê? Então, um pregador, a sua mensagem não pode anular a mensagem do outro pregador que veio atrás dele e que foi a palavra de Deus, bem entendido. Que foi a palavra de Deus. Que foram as profecias das Escrituras. Amém? Amém. Gente, olha, isso é tremendo. Isso aqui é tremendo. Veja que nós estamos estudando o mensageiro do entardecer. No final das eras, do tempo dos gentios, haveria luz. Amém? Amém. Lembrando diz aqui, ó. Agora, cadê? A única maneira em que você o podia fazer era tomando o que o homem disse e comparando com a palavra. Vê? Agora, Micaías estava exatamente na palavra, porque Elias, esse grande profeta que tinha a palavra do Senhor, havia amaldiçoado a Acabe e a Jezabel e a todos. Vê? Então ele parou naquilo. Aquela profecia que Deus lhe deu, aquela visão que Deus lhe deu, aquele espírito de mentira subindo do inferno, se apresentando nos céus. E disse, me deixa aí que eu serei uma mentira na boca dos profetas que estão profetizando lá para Acabe. E Deus disse, vai, desce e faz conforme você está dizendo. E Micaías se segurou naquilo, na sua profecia, por quê? Porque aquilo encaixava com o que Elias disse. Amém. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é tremenda. Amém. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus nos dias em que Jesus estava, o seu ministério em carne, andando com os outros apóstolos. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. O apóstolo Paulo não era do grupo dos cristãos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo era do grupo da oposição, dos que perseguiam os cristãos. Tinha carta no seu bolso, nem se chamava Paulo, se chamava Saulo. Carta nos seus bolsos para prender os cristãos que estavam em Damasco. Mas no caminho de Damasco, preste bem atenção, quando ele teve aquela visão, que ele viu a Jesus naquela coluna de fogo, que ele caiu daquele cavalo, que ele ficou cego, e ele saiu e foi pregar o evangelho, nós vamos encontrar em Gálatas que ele disse que o evangelho que ele aprendeu, que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum. Quando ele recebeu o evangelho, ele foi para o deserto, quando ele recebeu a revelação, ele foi para o deserto, passou 3 anos e meio lá.
aprendendo de Jesus. Amém. Amém? E quando ele saiu do deserto pregando, ele pregou a mesma coisa que Pedro pregou, sem nunca ter andado com Pedro. Glória a Deus. Amém? Pregou o mesmo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pregou o lava-pés como Pedro pregou na sua igreja também. Pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pregou sobre a mulher reverenciar o marido e não ser pregadora na igreja. As mesmas doutrinas fundamentais da igreja que Pedro e os outros apóstolos pregaram, aquele homenzinho agora chamado Paulo estava pregando a mesma coisa sem andar com eles. Amém. Glória a Deus. Ao ponto que em Atos 15, irmãos, houve uma conferência, um concílio lá em Jerusalém, e Paulo teve que descer lá, porque causou aquela coisa, né? Um pregador novo, um pregador que não é do nosso grupo, está pregando aí agora o evangelho. E quando Paulo desceu e chegou lá, a Bíblia diz que no final de que eles esclareceram tudo, eles apertaram a mão de Paulo, porque viram que ele pregava a mesma coisa que eles pregavam. Amém. Amém? Glória a O Deus. mesmo evangelho. Amém. E aí hoje, esses cabeça quadrada, cabeça redonda, cabeça não sei o que lá, se acham no direito de dizer assim, ah não, Paulo era um machista. Ah não, Paulo disse as coisas para os seus dias. Não, hoje nós modernizamos e colocam como se Paulo fosse um qualquer, como se Paulo fosse uma coisa insignificante. Não, aquele homem foi escolhido para ser a luz para os gentios. Amém. Glória a Deus. Jesus disse que escolheu ele para que ele revelasse o seu filho nele agora. Amém. Para nós, os gentios. Foi o profeta da primeira era. E a sua mensagem foi contundente, irmãos. Colocou a igreja em ordem, estabeleceu a igreja como ela tem que ser, as suas cartas. Mostrou a meninice da igreja lá, nas suas cartas à igreja de Corinto. Né? Foi mostrando uma igreja firme, equilibrada nas cartas aos Efésios. Foi denunciando a falsa doutrina, o anticristo dentro da própria igreja. Veja só. Mas vamos voltar aqui. Qual foi o segredo de Micaías? Foi ter ficado com o que Elias pregou, profetizou. Amém? Amém. Como você venceria, como você saberia quem é o certo e o errado naqueles dias? Se você ficasse com a palavra. Como você saber quem é o certo e quem é o errado hoje? Você tem que ficar com a palavra. Amém. Amém? Tem que ficar com a Bíblia. Colocar o resto tudo de lado. O problema hoje, irmãos, é que nós usamos muito o sentimento. Ah, mas o meu filho é daquela igreja. Ah, mas a minha filha. Ah, não, mas o meu marido, mas o meu pai, mas isso e aquilo outro. Não, é individual. A salvação é individual. Amém. Amém? É individual. Jesus disse, estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. É individual. Estará dois no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Amém. Naquele dia nós não vamos poder chegar lá e dizer assim, ah, Senhor, mas o meu marido não cria. Por isso que eu não crio também. Ah, Senhor, mas a minha filha, ela não cria assim. Então, a minha filha me influenciava. Ela cria do jeito da denominação dela. Então eu crio também. Não. Não tem essa desculpa lá. Ah, Senhor, mas o meu filho, seja lá quem for, fique com a palavra. Amém. Fique com a palavra. Olha, vou repetir aqui, ó. Somente recorde, Deus só vindica sua palavra. Então fique com a palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
E como é que Deus poderia mudar e abençoar o que estava amaldiçoado? Vê? Assim sendo, não podia funcionar. Deus não podia. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Isso é segurança para nós, irmão. Amém. Deus não muda. Nele não há variação. Não muda. Deus não brinca de ser Deus. Deus não dá um decreto agora para depois se arrepender do decreto que ele deu e ficar confuso e... Não. A sua palavra é eterna. Isso é segurança para nós. Amém. Amém? Amém. Então você pode se agarrar a ela e dizer assim, não, isso aqui é a palavra de Deus e ela é eterna. Se ela é eterna, ela é viva. Ela é vida. Por isso que nós recebemos vida. Glória a Deus. É assim que nós recebemos vida. Amém. Quando nós cremos na palavra, É verdade. que é eterna. Amém. Vê? Assim sendo, não podia funcionar. Aquela arca, eu sempre digo isso, aquela arca, para ela flutuar, Noé tinha que fazer exatamente da maneira que Deus disse para ele fazer aquela arca. Olha, gente, aqueles dias não eram uma época, um período, como a história quer mostrar, de pessoas que eram, como é que se diz? Sem educação, pessoas sem culturas, pessoas que da idade da pedra, que moravam nas cavernas e que isso, não. As pessoas naqueles dias eram muito sábias. A tecnologia era evoluída naquela época. Tanto é que Jesus disse que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. Você crê que você está nos últimos dias? Amém. Olha a tecnologia evoluída aí. Era muito evoluída. Está aí as pirâmides para dizer isso, antes do dilúvio, e hoje eles não sabem como aquelas pedras foram colocadas lá. Mas nós sabemos. Amém? Amém. Nós temos profeta. Amém. Você quer saber também? Amém. Então creia nessa mensagem. Amém. Amém? Nós sabemos como ela foi construída. Eles têm lá, os egípcios, aquela química de embalsamar, que até hoje eles não sabem como aquilo é feito. Eles têm tintas e coisas, e cada vez eles descobrem mais tecnologias. Estava vendo um dia desse, até uma bateria que nós temos hoje, eles descobriram uma bateria antes do dilúvio, antediluviana, né, num documentário que eu estava assistindo. E várias coisas, objetos, que hoje a ciência não sabe como eles tinham aquilo. Então eles não eram bobinhos. E Noé sabia que aquela madeira não tinha como resistir um dilúvio. Aquela madeira que Deus mandou ele usar para fazer aquela arca não era madeira de embarcação. Não tinha como ele não saber. Sabia. Não era justo em sua geração. Nós vamos encontrar em Gênesis que a Bíblia diz que Noé era justo em sua descendência, em sua geração. A geração de Noé era a geração que cria no que Deus falava. Amém. Cria. E ficava com aquilo que Deus dizia. Mas o mundo estava tão corrompido naqueles dias, irmãos, que a palavra de Deus para eles não era nada. Não tinha significado nenhum. Mas veja, o que seria se Noé tivesse mudado alguma coisinha? Não, senhor, olha, essa madeira... Não, será que Deus quis dizer isso mesmo? Não, Deus disse isso mesmo. Mas não está vendo que essa madeira não flutua? Porque a madeira de golfe era como uma esponja. Você coloca ela na água, ela enche de água, afunda.
Era como uma esponja. Então ele poderia dizer assim, não, mas eu vou dar uma ajudinha para Deus. Vou fazer de uma madeira melhor. Vou fazer aí de uma madeira de embarcação. Me fugiu agora o nome. Se o irmão Júnior estivesse aqui, ele ia me ajudar. Né? Então, a madeira de embarcação. Itaúba. Né? Itaúba. Itaúba, né? Madeira de embarcação. O irmão Júnior está aqui, mas a filha dele está, né? Então, ele poderia ter pensado numa madeira melhor. Madeira de embarcação, resistente. Está vendo que não vai dar certo isso aqui? E se ele fosse questionar o espaço, o tamanho, para os animais que iam entrar, e Deus disse para ele, olha, faça de 3 andares, e se ele pensasse, não, mas eu vou fazer de 4, melhor. Ou então vou fazer de 2. Ou então vou fazer um barcão assim, do meu jeito, e aquela coisa. É o que a igreja está fazendo hoje, a denominação está fazendo a arca do seu jeito. Da sua maneira. Cada um está fazendo uma arca do seu jeito, da sua maneira, como a sua denominação manda, determina. O homem está fazendo tudo aquilo que vem na sua mente, na sua cabeça, sem olhar se aquilo está de acordo com o mapa, se aquilo está de acordo com o que o arquiteto disse para fazer. É assim que as denominações estão. Construindo a arca do seu jeito. Ah, mas na minha pode isso, ah não, mas na minha, na fulana de tal, então eu vou fazer a minha melhor do que a dele. Vai ser assim, assim e tal. E tem igreja de todo jeito, irmãos. Mas sabe o que é isso? É profecia. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, olha, pregues a palavra a tempo, fora de tempo, redarga, repreendas, exortes, porque haverá um tempo que as pessoas não sofrerão a sã doutrina. Eles não sofrerão a sã doutrina. Eles vão ter coceira nos ouvidos, comichão, coceira nos ouvidos. Eles vão ouvir a palavra e aquilo vai incomodar, vai coçar os ouvidos. E eles vão amontoar doutores e doutrinadores e teólogos e isso e aquilo, conforme as suas próprias concupiscências. Está aí. É os dias em que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Agora resta saber se você é um Micaías, se você é um Elias, ou se você é um daqueles 400 profetas de Baal, não. 400 profetas hebreus, inspirados, pregando inspiradamente, cantando inspiradamente, fazendo aquele festejo inspiradamente, mas fora da vontade de Deus. Inspirados, mas fora da vontade de Deus. Inspirados por um espírito de erro. Agora, encontramos que Deus indica a sua palavra. Amém? Amém. A palavra do profeta, se é um profeta, então ele fala de acordo com a palavra. Pronto, está aqui, irmãos. Amém. Não precisa de sinal, de maravilha, não precisa de nada disso. Para você saber se esse profeta é um profeta de Deus. Amém. Mateus 24 diz, pelo contrário, que os falsos fariam grandes sinais, prodígios e maravilhas, que, se possível, enganaria até os eleitos. Mas você sabe por que não engana o eleito? Tem um segredinho, um segredão aqui. Porque o eleito, ele não está buscando sinal, prodígio e maravilha. O eleito está buscando a palavra. Amém. Amém. Se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado é de acordo com a palavra. A alma do eleito saboreia a palavra. Amém. Glória a Deus. A alma do eleito tem prazer. A palavra de Deus não é pesada para o eleito. É verdade. Tem crentes que olham e dizem assim, ah não, mas é muito pesado para mim essa mensagem. Não, eu não dou conta. O eleito diz assim, meu Deus, era tudo que eu precisava.
Eu estava buscando e procurando por isso em todos os lugares. Eu entrava numa igreja, não dava certo, entrava em outra, não dava certo, entrava, não dava certo, mas quando eu conheci essa mensagem, pronto, eu sosseguei. Ela era tudo que eu precisava. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque a palavra, irmãos, É verdade. a palavra, o eterno, é o eterno, é uma engrenagem. O eterno encontrou com a eternidade. Amém. Amém? Amém. A sua alma que foi eleita desde antes da fundação do mundo, que estava aí perambulando, perdida, foi encontrada pelo Eterno, que é essa palavra. Amém. Glória a Deus. O Eterno encontrou o seu coração. Amém, irmãos? Amém. Que coisa maravilhosa. Oh, Deus. A Bíblia diz, no lugar diz, se eles não falam de acordo com a lei e os profetas, então não há nenhuma luz neles. Tem que falar de acordo com toda a palavra. Então então este mensageiro chama para fora aos que são chamados para fora. Você prestou atenção nisso? Vou repetir. Então este mensageiro chama para fora aos que são chamados para fora. Ele está correto pela palavra de Deus, isso prova que ele está correto. Amém? Amém. Em Apocalipse 13, se eu não me engano, 13, 14. Sai dela, povo meu. De onde? Da Babilônia. Da grande confusão. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos vossos pecados e para que não incorra nas vossas pragas. Sai dela. Abraão estava lá separadinho. Abraão não estava lá na Babilônia com Ló, não é? Que era Sodoma. A Bíblia diz que Ló era justo, justo Ló. Ló gemia pelos pecados de Sodoma. Ló gemia. Ló queria arrumar Sodoma, queria ajeitar Sodoma. E queria, mas não tinha jeito, Sodoma já estava condenada. Não tinha como ajeitar. Mas Ló estava lá dentro, gemendo. Gemendo, via as coisas erradas e estava lá gemendo. Ai, mas é tanto erro, é tanto isso, é tanto aquilo, e está tudo errado. E isso e aquilo. Mas estava lá, não saía de Sodoma. Seu tio estava lá separado. Amém. Seu tio estava lá no pedregulho, no pedregal, estava lá no deserto, separado. Saiu pela promessa, porque ele ouviu a promessa de Deus. Ló começou até bem. Ló começou seguindo o seu tio, que tinha promessa. Mas quando chegou lá, a Bíblia diz que quando ele chegou lá nas regiões de Sodoma, que viu aquelas campinas. Sodoma é assim, irmãos. Muita prosperidade, né? A doutrina da prosperidade, e muita fama, e glamour, e coisas, muitas concupiscências. O olhão de Ló arregalou logo, ó. Abraão nem olhou para aquilo. Abraão disse: meu filho, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Pronto. Nós não vamos brigar. Não vamos contender. Nossos pastores não vão brigar mais. Por causa de pasto, não, meu filho, nós não vamos brigar. Abraão tinha promessa, irmãos. Amém. Amém? Amém. O eleito, ele é diferente. O eleito, ele tem a promessa. O eleito não está brigando por coisa que não. O eleito não está brigando por igreja grande, igreja pequena, e grupão, e grupinho. Não. O eleito só quer uma coisa: ir para casa. Amém. Ser arrebatado. Amém.
O eleito só quer uma coisa: ter o Espírito Santo, saber que Deus está no seu coração. Amém. E aí, Ló escolheu e viu e desceu, e Abraão nem olhou para aquilo, Abraão foi embora. Ló estava lá gemendo. Sabia onde o seu tio estava, mas não tinha coragem de sair de Sodoma. Não tinha. E ia pegar fogo junto com Sodoma. Só não pegou fogo junto com Sodoma por causa da intercessão do seu tio Abraão. Porque parou lá com Elohim e começou a clamar. Você vê o coração do eleito como é que é. O coração do eleito, ele clama, ele intercede. Amém, irmãos? Amém. Amém. Sabia que o seu sobrinho não tinha visão para alcançar a revelação que ele teve. Estava lá em Sodoma, gemendo. Estava lá. Mas quando o anjo veio e disse, quando Elohim disse que ia destruir Sodoma, quando o anjo desceu e disse o que ia acontecer, Sodoma não sabia o que ia acontecer. Mas Abraão, separado lá, ele estava conhecendo os segredos de Deus. Amém? Deus tem uma noiva hoje separada que sabe o que vai acontecer com Sodoma. Glória a Deus. Separada, que conhece os segredos de Deus. E o que Abraão fez foi interceder pelo seu sobrinho. Senhor, se tiver 50 lá justos, o Senhor vai destruir? Não, não destruirei. Ele pensou, então não tem. Senhor, se tiver 40 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma? Ele disse, não, não destruirei. E ele começou a pensar, então não tem 40. Peraí, vamos diminuir mais um pouquinho. Olha o que é Sodoma. Senhor, se tiver 30, não destruirei. Então não tem. Se tiver 20, não destruirei. Meu Deus, não tem. E agora? Senhor, se tiver 10, não destruirei. Meu Deus, está tudo perdido. Mas a intercessão de Abraão ainda tirou o seu sobrinho. Era para tirar ele, as suas filhas e a sua esposa. Mas a sua esposa ainda deu uma longa olhada para trás, para Sodoma. E ali ela se transformou em uma estátua de sal. Irmãos, a mensagem do mensageiro é para tirar uma noiva. Glória a Deus. Amém? Amém. Para tirar uma noiva. Para separar uma noiva. Para o Senhor Jesus Cristo, uma noiva que crê na palavra. Não importa se ela está no deserto como Abraão, não importa. Se ela está sozinha, se o seu grupo é pequeno, ela não está preocupada com nada disso. O eleito não está preocupado com isso. O eleito só está preocupado em ouvir a voz de Deus. Amém. Quando ele disser, é agora, subir cá. É isso que o eleito quer ouvir. Amém? Amém. Ele não está envolvido com política, se é o fulano que ganhou, se é o Beltrano que ganhou, e agora o que, é que vai ser da gente? Ele, não, eleito não está preocupado com isso, não. Glória a Deus. O eleito sabe que é o Senhor quem dá o seu bocado. É o Senhor. Enquanto o eleito dorme, o Senhor está providenciando para ele o seu bocado. Amém. Amém? Aleluia! Que coisa maravilhosa. É verdade. Estou ficando religioso, irmãos. Amém. Ei, glória a Deus. Obrigada. Nós vamos ter que parar. Note. Agora chamaremos alguns personagens e os escutaremos. Amém? Amém. Você quer ouvir o que esses personagens vão dizer? Quer ouvir? Quer? Amém. Então nós vamos ouvir eles. Mas vai ser na semana que vem, no próximo culto. Amém. Porque avançou aqui, irmãos. Chegou o nosso horário. 8h38. Amém? Infelizmente. Se a gente pudesse, a gente... Mas vai chegar um dia que a gente vai estar sentado, reunidos, né? Nós vamos sentar com Abraão. Nós vamos ouvir, nós vamos estar na eternidade. Nós vamos ouvir por 500 anos, 1000 anos, Abraão contar os seus feitos. Amém? Amém. A gente nem vai cansar, nem vai sentir vontade de sair dali. Não vai ter compromisso para nos tirar.
Não é assim? E você vai sentar com Sara, você vai sentar com Raquel, você vai sentar com Rebeca. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Amém. Nós vamos sentar com aqueles irmãos que passaram pelas arenas. E eles vão contar para a gente como foi aquele desafio. E vou dizer uma coisa para vocês. Eles vão sentar com a gente também, eles vão querer saber como é que vocês deram conta de ser crente lá no século 21 em Laodiceia. Conta para mim aquele desafio lá. Como é que vocês deram conta de ser? Com tudo pervertido. A igreja já estava toda pervertida, ninguém cobrava mais nada de ninguém. O politicamente correto tomou conta de tudo, você podia fazer o que você quisesse. O homem não sabia mais se ele era ser humano, se ele era macaco, se ele era girafa, se ele era o quê, porque agora o ser humano pode ser o que ele quiser, uma cadeira, uma porta, uma pulga, seja lá o que for. Como é que vocês venceram essa loucura? Como foi que vocês venceram essa loucura do século 21? E vocês vão dizer para ele, olha, nós tínhamos um profetinha lá, e nós agarramos no que ele disse na sua mensagem, e nós permanecemos firmes, e a nossa mente permaneceu lúcida, e nós não cedemos, e hoje nós estamos aqui. Amém. Aleluia! Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. É verdade. Vamos nos colocar de pé. Amém. Graças a Deus. Ele diz assim, não, mas vocês dizem que só são salvos se crerem no irmão Brana. Não, nós não dizemos isso não. Nós cremos que o irmão Brana trouxe uma mensagem para salvar uma noiva. É verdade. Amém? Amém. E você quer conferir se essa mensagem é verdadeira? Leia ela todinha, leia. E compare com as escrituras. Se ela não estiver de acordo com as escrituras, ela é falsa. É simples assim. Amém? Amém. Mas nós sabemos em quem temos crido. Você sabe em quem você tem crido? Amém. Amém? Nós sabemos em que nós temos crido e Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. É verdade. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Bendito Deus Ó, Jesus. e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. É a Tua palavra, vivifique em nossos corações. Senhor, meu Deus, sela isto, meu Pai, no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que eles possam, Senhor, meu Deus, estar ancorados até o dia do seu chamado, até o dia do rapto, Senhor. Amém. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, ainda em favor dos enfermos e aflitos. Ó, Jesus. Lembramos da irmã Fátima, Senhor. Toma ela em Tuas mãos, com a sua indisposição, Senhor. Ó, Jesus. Dá ela saúde, Senhor, no físico. Dá ela saúde no espírito, na alma, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, abençoa a Tua filha, Senhor. Sim, Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos nesta hora, Pai. Ó Deus, agora despede a Tua igreja, Senhor. Leva, Senhor, guardados, guiados debaixo de Tuas mãos poderosas. Sim, meu Pai. Ó Pai, nos dá uma semana de vitórias, Senhor. Que o anjo do Senhor possa estar acampado ao redor de cada um dos Teus filhos, Pai. Livrando de todo mal. Livrando de toda a astuta cilada do inimigo. É a nossa petição em Teu nome santo. O nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se o levou. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se o levou.
está vindo a ti. E tu não a podes ver se não tens o sinal. Tu ficarás na tribulação. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se levou. já me vou, Já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, assim me vou. já me vou, Já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, assim me vou. Assim me vou, assim me vou, assim me vou.